Em nome de Jesus, amém. Nós estamos meditando no livro de Hebreus, né, às quintas-feiras. Já há algumas semanas, mas estamos nos primeiros versos, nos 3 primeiros versos ainda, né, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nós vimos na semana passada como a glória de Deus, tudo que foi criado, toda a criação emana algo da glória de Deus. E vimos como Deus nunca foi silencioso, não é? Então vimos como a criação sussurra a glória de Deus. Depois olhamos para a Shekinah em toda a Bíblia, o brilho da glória de Deus, e vimos que ela também sussurra. Mas depois olhamos para os profetas e vimos que eles falam, já não é mais um sussurro, nós temos uma compreensão melhor, mas mesmo os maiores profetas nos dão uma visão tênue da glória de Deus, e é por isso que aqui diz que o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, foi o que nós meditamos. Eu quero ampliar um pouco isso e vermos porque nesse início de Hebreus nos aponta para o solo Escritura e como isso se manifesta em Cristo. Em Atos, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do 17, diz assim: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande a Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do meu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias, e falaram sobre Cristo. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Estava lembrando que esses dias, pregando sobre Eclesiastes, né, quem tem olhado no domingo à noite, eu mencionei Leonardo Bernstein, que foi um regente, né, um maestro da Filarmônica de Nova York por muitos anos. Ele morreu em 1990 e, enfim, um artista extraordinário, e ele, de toda a música que ele amava especialmente a música de Beethoven, e numa gravação da Filarmônica de Nova York, da Quinta Sinfonia de Beethoven, atrás tem umas palavras escritas por ele que regeu a Filarmônica na gravação, diz assim: Beethoven nos deixa com a sensação de que algo está certo no mundo quebrado em que nós vivemos, que algo um dia já foi diferente, algo que segue suas próprias leis de forma consistente, algo em que podemos confiar que nunca nos decepcionará. Se você perguntasse a ele, não é, a Leonardo
Bernstein, se ele acreditava num Deus que falou, ele ia dizer que não, não é? Ele ia dizer que ele tem essa impressão quando ele escuta algumas coisas, quando ele vê algumas coisas, quando ele ouve a Quinta Sinfonia de Beethoven, a Nona de Beethoven, que há algo nesse mundo certo, mas a gente não sabe o que é, a gente nunca viu. E se você pergunta se ele acreditasse assim ou assim, no que Deus disse e o que Deus não disse, ele diria que não acreditava, que Deus não tinha falado assim, mas que na área que ele conhecia mais, que era a música, ele sentia que havia algo que era além do meramente humano, meramente físico, meramente químico, meramente biológico. É algo que é consistente, algo que é confiável. Ele diz: nesse mundo nada é confiável, né? Você deposita as suas esperanças em algo e aquilo falha, a sua alegria em algo e aquilo falha. Mas ele disse que é uma obra assim, e quando ele ouvia a Quinta Sinfonia, ele sentia que havia algo que se podia colocar tudo e sustentaria, mas a gente não sabia o que é, e apenas ecos disso você encontra nessas grandes obras, e ele era atraído por isso, mas, no entanto, intelectualmente, ele negava totalmente a ideia de Deus, e de Deus falando realmente a nós. Porque ele se sente assim: todos nós queremos um Deus que fala, não é? E não apenas um Deus, não apenas um Deus do George Lucas, não é? Do Star Wars, uma força, que a força esteja contigo. Nós não queremos uma força. Força é uma coisa impessoal, não é? Mas queremos um Deus que possa falar conosco, um Deus que você pode falar com, mas não é suficiente. Também queremos um Deus que possa responder, um Deus que fale. Nós queremos falar com Deus e queremos ouvir Deus, e nós realmente queremos isso profundamente. Há uma necessidade na alma humana da voz de Deus, e por isso homens como Leonard Bernstein não acredita, mas sente essa necessidade assim. E se você pensar bem, uma das qualidades ou características mais profundas da espécie humana é que nós queremos conversar com outras pessoas além de nós. Nós até podemos falar conosco mesmo, não é? Acho que todo mundo faz isso, mas nós desejamos falar com outras pessoas, e nós queríamos, na verdade, falar com tudo, não é? Além de pessoas. É por isso que na literatura em que nós não temos os nossos limites, a literatura encheu o mundo de animais falantes, árvores falantes e pessoas de outros planetas, de outras galáxias, e nós queremos acreditar que não estamos sozinhos. Estou falando de um homem secular, né? Queremos conversar com outra pessoa, mas não a simples fantasia. Então, o melhor e o mais plausível razão pela qual o Bernstein se sente do jeito que ele se sente é porque todos nós sentimos o que sentimos junto com ele, é porque fomos criados por um Deus que fala, por um Deus que tem uma palavra eterna. Então nós fomos criados com uma necessidade infinita de ouvir essa voz, e é disso que o livro de Hebreus começa a tratar. Tudo que aquelas pessoas precisavam no meio daquela aflição extremamente aguda não era nada a não ser a voz de Deus. E a voz de Deus é o seu próprio Filho. Isso é essencial para a gente entender porque o cristianismo é bem diferente do que qualquer outra tipo de espiritualidade que o próprio ser humano inventou. O cristianismo não é apenas falar sobre união com Deus, algum tipo de consciência de Deus,
alguma percepção de Deus, algum tipo de experiência mística. Apesar do cristianismo hoje estar cheio de misticismo, do movimento evangélico, está cheio de misticismo. Então, o cristianismo é um relacionamento entre um Deus e o homem baseado na comunicação, em que o universo apenas pôde sussurrar, mesmo o brilho da glória, da Shekinah de Deus só pôde sussurrar, mesmo os maiores profetas como Ezequiel, Daniel, pôde falar, mas a gente viu como tudo é muito indefinido para uma compreensão clara da glória de Deus, para eles e para nós. E como resultado disso, a Bíblia está constantemente falando conosco sobre o discurso de Deus. E ele foi se ampliando. Você não pode conhecer Jesus de uma maneira geral sem ouvir o que ele diz. E essa é a razão pela qual, no Monte da Transfiguração, quando alguns dos apóstolos estavam lá em cima, eles viram Jesus transfigurado. E o que Deus disse? Este é o meu filho amado, ame-o. Foi o que Deus disse. Este é o meu filho amado, ouça-o, escute. Porque mesmo a ideia de vocês de amor vai estar totalmente corrompida se esse amor não fluir do que vocês ouvirem dele. Se vocês não me conhecerem através dele, o que vocês chamam de amor não vai passar de pecado. Então há um lugar estranho, assustador em Lucas 6, onde Jesus diz: por que você me chama de Senhor, Senhor, se não faz o que eu falo? Jesus, nessa afirmação, está observando o fato de que existem muitas pessoas que estão conversando com ele, mas nunca estão ouvindo. Estão falando, mas Deus outrora falou de muitas formas, de muitas maneiras, mas nos últimos dias ele nos fala em Cristo. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: por que você está falando comigo? Por que você está me chamando de Senhor, Senhor, mas você não está me ouvindo? É crítico, é crucial. No Evangelho, no verdadeiro Evangelho, tudo na sua vida tem que ser resultado do que Deus falou. Ele é um Deus que fala, ele usa palavras que vêm especialmente e se revelam finalmente através de Cristo. E a única maneira de se relacionar com Deus é através de Jesus Cristo. Ele é o Verbo de Deus e é aceitando, se alimentando e assumindo a si mesmo e confiando e permanecendo na verdade que está no livro. Não é? Então, sempre que nós pegamos um texto assim, por que o iniciozinho de Hebreus precisa de todo esse tempo? Porque esses textos estão grávidos de várias verdades importantes a respeito de Cristo, e a gente sempre é obrigado a deixar umas de lado, focar em algumas, e por isso nós temos que voltar e olhar com calma. E a Bíblia nos diz aqui que Jesus traz a verdade, mas diz que Jesus é a verdade. Ele não é alguém que falava sobre Deus somente, ele o profeta final. O livro de Hebreus é sobre Jesus ser superior a tudo, superior aos profetas, superior aos sacerdotes. Ele é o verdadeiro rei, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote. E, enfim, cada coisa da lei apontava para ele. E então ele traz a verdade, mas a verdade que ele traz é ele mesmo. E só através da verdade nós somos curados, e nós continuamos sendo limpos pela verdade. E no versículo 22 de Atos 3 diz: pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Então Jesus Cristo é o profeta. Todos os profetas, a gente viu, por melhor que Ezequiel quisesse expressar a glória de Deus, a gente tem uma visão muito tênue da glória de Deus, para não dizer confusa às vezes,
Porque, na verdade, todos esses profetas, eles não vieram ser a revelação final de Deus. Eles vieram só apontar para o profeta. Não é? E é isso que Pedro está dizendo, mencionando Moisés. Então, a única coisa que a palavra profecia significa hoje, infelizmente, é alguém que prediz o futuro. Mas na Bíblia, predizer o futuro é totalmente periférico para um profeta. Muitos profetas não estavam predizendo o futuro, e fazendo isso ou não, todos eles faziam uma coisa só, apontavam para um lugar só. Então a palavra profeta é bem simples, duas pequenas palavras, pro e feme, que juntando tem a nossa palavra profecia. Literalmente significa ser para falar. Então significa estar diante das pessoas para falar com ela. De fato é tão simples, em vez de ser algo assim complexo, que em Êxodo 7, onde Deus vem a Moisés e diz assim: Moisés, quero que você se comunique com Faraó, mas quero que Arão se comunique por você. Moisés, eu farei você como Deus para o Faraó, e farei Arão como um profeta para você, para que o que você disser, Arão fale a Faraó. Agora, isso mostra claramente o que é um profeta. Você vê, simplesmente, Deus está dizendo: eu vou fazer como se você fosse Deus para Faraó, e como Arão fosse o seu profeta. Simplesmente você vai falar para Arão o que Arão vai falar para Faraó. Arão não vai falar nada da cabeça dele, não vai florear, ele simplesmente vai te ouvir e vai falar. Outras palavras, o que o profeta diz, Deus diz. Ou o que Deus diz, o profeta diz. Então o profeta simplesmente ele transmite o propósito de Deus. E então, o que as Escrituras dizem, já que é uma palavra de profecia, Deus diz. Então, nós temos o livro diante de nós, e agora nesse ponto a gente deve contrastar essa visão da verdade com as visões da verdade que prevalecem na nossa cultura hoje, porque elas influenciam muito o mundo dito cristão, evangélico. Então é importante, por um momento, a gente não tem o tempo sempre apertado, mas hoje nós temos duas maneiras, duas formas disputam a visão principal da nossa sociedade, e uma às vezes parece que vai prevalecer, outras vezes outra, enfim, a gente não sabe. Uma visão predominante nas áreas da ciência, da tecnologia, que não há Deus, humanismo secular, crasso, e se houver, não é, o agnóstico diz, há Deus, como a gente viu em Eclesiastes, mas ele está além da nossa capacidade de realmente ter acesso, de conhecer, e a única coisa que é importante, a única coisa que realmente podemos saber é o que nós podemos provar, tocar, ouvir, ver, cheirar. O que nós podemos fazer é nos relacionar com o mundo físico. Portanto, existem fatos, eles dizem científicos, que podemos aprender através da ciência, mas não há verdade, porque realmente a ciência não ensina verdades morais, não é? Não existe verdade que diga a você qual o objetivo para o qual você está aqui, qual o propósito da vida, como você pode achar algo que encaixe para aquilo que você foi feito, para que você tenha descanso. E a essência do que é o homem fica totalmente sem nenhuma base. Você não tem base para o certo e errado, você não tem base para a sua identidade, e não existe verdade, existe apenas fatos científicos. E você vê, fatos científicos são totalmente
não morais. E isso vai descrever o mundo do humanismo secular, né? O mundo do materialismo. O amor é só o quê? Algumas descargas bioquímicas no cérebro. Isso aqui é o amor, porque, na verdade, isso é só uma maneira da biologia preservar a espécie. Você acha que é amor, mas não é amor nada. Não é? Você gosta de uma música, mas aquilo é só algumas fosforescência bioquímica no seu cérebro. Você não gosta, não existe essa coisa de gostar de verdade. Não existe uma alma que é imaterial. Esse é um grande problema dos nossos dias, porque os cristãos, o que a Bíblia chama de alma é algo que não tem nada a ver com o nosso corpo. Jesus diz assim: olha, temo aquele que depois de matar o corpo coloca a alma no inferno. Você vê, a alma não tem nenhuma relação com biologia, com química, com física. Mas pessoas que acreditam que tudo que o homem é só química, física, biologia e ambiente, criaram toda uma ideia de alma que para eles é só o funcionamento material, de coisas que surgiram aleatoriamente. E essas pessoas realmente acham que estão falando da mesma coisa quando estão falando sobre alma e esse tipo de coisa. Então, é óbvio, não existe verdade, apenas fatos científicos e reações bioquímicas para perpetuar a espécie, e blá, 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 blá. A alegria é uma, a tristeza é outra, e essas combinações materiais. Tudo parece muito simples, mas nada funciona de verdade. Então, eu, por exemplo, mencionei Bertrand Russell, que é um filósofo, lógico, matemático do século passado, importante, prêmio Nobel. Ele diz assim: o homem é o produto de colocações acidentais de átomos. Todo o brilho do meio-dia do gênio humano está destinado à extinção na vasta morte do sistema solar. Somente dentro do andaime dessas verdades, apenas na aceitação e no fundamento do desespero inflexível, pode a habitação da alma ser construída com segurança, entre aspas, ou não, tendo um desespero inflexível. Ele diz: ou você se engana e tenta achar que tem algum valor e vive um pouco fora do desespero, ou você abraça o fato que tudo que a gente não tem nenhum propósito e tudo vai morrer quando o nosso sistema morrer. Esse é um dos grandes pensadores do humanismo secular. Ele diz: a única maneira de você conseguir viver uma vida que, no mínimo honesta, você entender que você é apenas um acidente e que você vai morrer. Mas não só você vai morrer, o universo todo vai morrer, e não há nada para você de fato, e não há nada além do que você pode provar, tocar, ouvir por um pouco espaço de tempo que é a sua vida, 30, 40, 50, 60 anos. Então, tudo para você é só que você pode tocar, provar, cheirar, e não há verdade, apenas fatos científicos. Ele diz: você tem que começar com isso e certifique-se de construir sua vida com base nesses fatos, tentando que o desespero não seja algo totalmente devastador, que você consiga lidar com o desespero até a morte, porque é isso aí. Agora, a outra visão, e essa outra visão parece radicalmente diferente de muitas maneiras, mas na verdade não, ela é mais oriental, não é? Assim, e ela diz, ela não diz igual o humanismo secular ocidental. Ela diz assim: Deus existe, não é? Mas somos todos Deus, todos nós somos parte de Deus, tudo é Deus aqui. A árvore, o céu, o chão, a pedra, tudo faz parte de Deus. Nós temos que entrar em contato com o fato de que nós somos a divindade.
e que somos radiantes, que somos parte da perfeição, que somos parte de tudo, somos parte de Deus, e nós somos Deus, porque nós somos parte de Deus. Essas pessoas, quando falam sobre meditar, outro dia alguém estava falando a importância da meditação para você ser tranquilo, mas a meditação para eles é esvaziar a mente. Não tem nada a ver com o que a Bíblia chama de meditar. A meditação nossa é concentrar nossa mente em Cristo através da palavra de Deus. Essa meditação é totalmente ao contrário, é esvaziar a mente, é nada, não é? Então a verdade não é algo que você pode escrever num pedaço de papel. O outro diz o quê? Não existe verdade. Não há um Deus que fala, não há nada, só há matéria. É o humanismo secular. Esse diz que há Deus, mas todo mundo é Deus. Então também esse Deus só é uma experiência subjetiva. Então aqui está uma pessoa escrevendo a respeito disso, Beverly Gallian, que diz assim: quando começamos a ver que somos todos Deus, que todos temos os atributos de Deus, acho que todo o problema da vida é repudiar a semelhança a Deus que já temos dentro de nós. O amor perfeito, a sabedoria perfeita, o entendimento perfeito. E quando fazemos isso, criamos de volta aquela velha unidade essencial que é a consciência. Então ela está dizendo o seguinte: está vendo? Como nós todos somos Deus, há em nós já um amor perfeito, uma consciência, uma sabedoria perfeita. A gente tem que conseguir entrar se conectar a essas coisas dentro de nós, a tudo isso que é Deus dentro de nós. Sabedoria, amor, todas essas coisas, a gente já tem isso. Então agora você vê, Bertrand Russell disse que não há nada a não ser química e biologia, que tudo que você pode ter é o que você pode tocar, sentir, cheirar, não há certo e errado de fato, e o mundo vai morrer e você vai morrer também. Já a escritora aqui diz que tudo é Deus, e nós temos que conseguir entrar em contato com a nossa parte divina, para a gente saber entrar em harmonia com o todo, assim. Então, virtualmente, você vê que os dois parecem estar falando algo totalmente diferente. Um diz que nada é Deus, não tem Deus, e o outro está dizendo que tudo é Deus, mas na verdade eles estão dizendo a mesma coisa. E é por isso que tanto um quanto o outro agrada ao ser humano. Porque um está dizendo assim: não há verdade. Não há verdade. Que é o Bertrand Russell e o humanismo secular, não é? No Ocidente. Já o outro está dizendo assim: há verdade, mas a verdade está dentro de nós. Então eles parecem falar coisas diferentes, mas estão falando a mesma coisa. O que eles estão dizendo? Quando você acorda de manhã, não há ninguém para você obedecer. Não há ninguém que vai te dizer qual é a verdade. Um está dizendo que não existe verdade nenhuma vinda de lugar nenhum. O outro está dizendo que a verdade vem de dentro de você. Que é óbvio, vai sempre ser aquilo que você mais quer. Mas você não tem ninguém para obedecer. Porque não há nada a não ser o físico, o químico, né, tal. O outro é porque você também é Deus, você também já tem tudo de Deus dentro de você, você tem que ver dentro de você o que é verdade. Então ambas as visões eliminam completamente qualquer ideia de obediência, porque uma, não existe nada para me obedecer, na outra, eu vou ouvir uma voz do meu próprio coração. Então eles se livram completamente disso. É por isso que tanto uma visão quanto a outra é bem aceita pelo coração caído. Porque ele está dizendo assim: você é o seu próprio profeta. Você é a própria voz de Deus para você mesmo. Ou não há voz nenhuma. Então você é o seu próprio descobridor. Você descobre fatos físicos porque não existe Deus. Ou não existe um Deus fora de você que fale, mas você mesmo tem que encontrar dentro de você, porque como você também faz parte de Deus, a sabedoria, o amor,
Mas tanto um quanto o outro elimina totalmente e coloca o ser humano. Você vê que é o humanismo se manifestando de duas maneiras diferentes e domina todo o pensamento do mundo inteiro. Então, aqui, a Bíblia diz: Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta, como eu. Ele está falando de Jesus. Ouçam em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo. Então você vê, estamos falando aqui da cópia impressa. O entendimento da verdade da Bíblia é totalmente diferente de todo pensamento humanista. Tanto aquilo que se desenvolve mais no Oriente, quanto o que se desenvolve mais no Ocidente. Quando os profetas falaram na Bíblia, eles não disseram: bem, deixe-me dar algumas ideias aqui. Ontem eu tive um insight ontem. Os profetas não diziam isso. Como eu disse, Deus disse que Arão ia ser o profeta de Moisés. Arão não tinha nenhum insight, ele tinha que ouvir o que Moisés dizia. Então os profetas diziam: assim diz o Senhor. Jeremias diz: há um fogo nos meus ossos, eu tenho uma coisa que preciso lhes contar. Não era a ideia dele. Pelo contrário, várias vezes ele não queria estar envolvido com aquilo, porque sempre trazia 1000 problemas. Ele diz: eu gostaria que não fosse verdade, mas ou seja, não dependia do que Jeremias sentia, isso era totalmente irrelevante, ou do que ele achava melhor, ou do que ele pensava ser melhor. Ele achava uma péssima ideia e ir falar para as pessoas o que ele tinha que dizer. Ele disse para Deus algumas vezes que ele não queria dizer. E Paulo diz assim: aqui está a verdade, aqui está o Evangelho. Se um anjo aparecer, se um anjo de luz aparecer para você, você vê o anjo. Isso é uma experiência. Infelizmente as pessoas adoram experiência. Se um anjo aparecer para alguém, se é qualquer bobagem, a maior parte das pessoas que se dizem evangélicas iam ouvir. Porque ela vai dizer o quê? Eu tive uma experiência, eu vi algo, eu senti, eu vi a luz, eu vi o rosto de um anjo. Mas Paulo está dizendo assim: se um anjo aparecer com seu brilho e refulgência, explodindo nos seus sentidos, ele disser algo diferente do que a Bíblia diz, do que eu lhe dei como verdade, seja anátema. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ele diz: olha, obviamente você está tendo uma experiência tremenda, ver um anjo é uma coisa incrível, não é? Você vai poder dizer: não, estou tendo essa experiência, ela é incrível. Ele diz, se nós fôssemos parafrasear Paulo: pegue esse anjo pela blusa, pela roupa reluzente dele e chuta ele longe, joga ele fora, empurra ele para fora. Agora, como Paulo poderia dizer assim? Se nós fôssemos guiados por experiências, isso jamais seria verdade. Ver um anjo é uma experiência incrível. E se ver alguma coisa, sentir alguma coisa, desse qualquer credencial para eu ter que ouvir algo, se um anjo falasse, eu ia ter que ouvir. Porque Paulo, você vê, ele não está dizendo se viesse um demônio, ele está falando de um anjo. Então, como ele podia falar assim? Como ele sabia que a compreensão da verdade deve ser tão clara para nós, que qualquer experiência não tem nenhuma importância perto da verdade, porque a verdade é uma cópia impressa, e ela está fora de nós. Qualquer experiência com uma visão oriental do mundo: Deus está dentro, nós somos parte de Deus, olha para dentro, não é? A palavra de Deus está fora de nós e é algo que nós devemos nos submeter. Mesmo lá no Monte da Transfiguração, o pai disse assim: esse é meu filho amado, ouça-o, ouça-o. Ele está falando ouvir, eles não eram surdos. Escutem, se submetam, só nele há a verdade. Então, só ela pode mudar vocês. Tudo que pode nos mudar vem de fora de nós. O Espírito Santo trabalha em nós com algo que vem de fora de nós. É por isso que quando Jesus ora, diz: santifica-os na verdade,
a tua palavra é verdade. A palavra não está na gente, não está em nossas mentes, não está em alguma visão, não está num profeta, em alguém, não está, a palavra está num livro. É objetiva, é absoluta. Se o nosso coração quer uma coisa, a palavra diz outra, o que o nosso coração quer, o que ele sente, se ele viu anjo, isso não tem a menor importância. Então, de qualquer outra forma, você vê, não há nenhuma conexão entre aquilo que Hebreus está trazendo aquelas pessoas naquele momento de provação horrível, que pudesse ser tirado do humanismo secular para eles poderem enfrentar dor, perda, sofrimento, enfim, tristeza, a não ser essa revelação de Deus perfeita. Então, como você pode apoiar a sua vida em você mesmo? Como você vai botar todo o seu peso sobre você mesmo? Não faz nenhum sentido, não é? Um peso esmagador estava sobre aquelas pessoas que estavam recebendo a carta aos Hebreus. Eles iam botar o peso aonde? Em cima de alguma experiência, de um sonho? Da experiência deles, de uma experiência de alguém, de algum insight? Nada suporta. Nada suporta aquilo que precisava sustentar eles. Não é? Você não pode colocar o peso sobre você mesmo. Então, quando você está na areia movediça, quanto mais você se mexe, mais você fica atolado. Você precisa de alguém de fora que te tire. Você não pode fazer nada por você mesmo. Tem que haver algo que te levante. E a Bíblia fala sobre esse tipo de verdade, não a verdade apenas dos fatos, daquilo que você pode tocar, cheirar, mas da verdade absoluta, da verdade que não é desse mundo, não nasce aqui. Jesus diz assim para Pilatos: eu vim dar testemunho da verdade. Ou seja, eu vou falar uma verdade que não é a verdade que nasce no mundo, nem nas nossas experiências. Ela não é subjetiva, ela é uma verdade absoluta. A Bíblia nos diz que vem através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo a revela. Então diz assim, em João 18:37, disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, não diz apenas que ele traz a verdade à Bíblia. Você vê que Hebreus começa dizendo sobre ele sendo a expressão exata do Pai. Então ele traz a verdade, mas a verdade que ele traz é ele mesmo. Isso é notável, incrível, não é? Para toda a nossa vida. E o verso 18 aqui de Atos diz assim: foi assim que Deus cumpriu o que havia predito por todos os profetas. Essa palavra é fundamental. Aqui está dizendo que, embora houvesse profetas há anos, séculos atrás, e eles estavam falando a palavra de Deus, todos eles estavam falando sobre uma coisa basicamente. E é por isso que os profetas terminaram, porque todos os profetas falavam sobre um único assunto. Os profetas não tratavam de 10 assuntos, 20 assuntos, 1000 assuntos. Os profetas falavam de uma coisa só. É por isso que ele diz assim: foi assim que Deus cumpriu o que havia predito por todos os profetas. Assim que cumpriu como? Em seu Filho. Então, todos os profetas falavam sobre uma coisa só. No verso 24 diz: de fato, todos os profetas, de Samuel em diante, tantos quantos falaram, predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança. O que significa que tudo que os profetas falaram se tornou realidade numa só coisa: em Jesus. Todos eles falaram sobre Jesus. É por isso que Jesus, no caminho de Emaús, ele abre, não é? E todos os profetas, e na lei, e diz tudo que a lei diz a respeito dele. Então essa é uma declaração incrível, não é? Tudo que os profetas falaram foi sobre Jesus. É por isso que quando Jesus chega, ele é o profeta,
ele é para onde todos os profetas apontavam. Não tem mais profetas apontando para Cristo, porque ele mesmo chegou agora. Tudo que eles falaram era sobre a vinda dele, era sobre a própria glória chegando. Nós vimos quando Ezequiel tentou descrever a glória de Deus, como nós ficamos mais confusos do que podemos dizer que compreendemos. E vimos quando João, por exemplo, vai descrever Jesus, ele diz assim: o verbo virou gente e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então Hebreus 1 e 12 diz: no passado Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas. E o que esses profetas falaram? Sobre Cristo. Muitas vezes e de várias maneiras, mas nos últimos dias Ele nos falou por seu Filho. Então é ótimo por causa dessas duas palavras gregas. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ele diz: de muitas maneiras, polímeros, e de muitas formas, polítropos. De muitas maneiras e de muitas formas ele falou. Por quê? Porque não pode haver outro profeta depois de Jesus. Era como você pensar que todos os reis que apontavam para Jesus como rei, depois que Jesus viesse como rei, haveria outro rei. Que outro rei haveria? Você imaginar que todos os sacerdotes que vieram, os sumos sacerdotes que vieram, todos eles apontavam para a obra sacerdotal de Cristo. Você imaginar que depois que Jesus viesse, veria outro sacerdote. Que outro sacerdote? O que outro sacerdote faria? Ele é o sacerdote final. Ele derramou o seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos. Você vê, ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta. Então, porque todos os profetas estavam falando sobre Jesus, por isso não pode haver profetas depois de Jesus, por causa disso, porque o assunto deles era a vinda de Cristo e a revelação perfeita em Cristo. Então, como Deus fala comigo hoje? Não de muitas formas e nem de muitas maneiras. Ele falou de muitas formas e de muitas maneiras no passado pelos profetas. Como nós vimos, na verdade ele sussurrou na criação, mas a criação fala a respeito de Cristo. E ele sussurrou na Shekinah, que é o próprio brilho de Cristo. Mas era um sussurro, era muito difícil de você ver perfeitamente o Pai em seu Filho. E depois ele falou, já não é um sussurro, nos profetas, não é? É mais claro, é isso que Pedro está dizendo, que desde Samuel, todos os profetas falaram sobre esses dias, sobre o Cordeiro, sobre ele vir, sobre ele morrer. Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora, se eu perguntar se você quer ouvir Deus falar, um monte de cristão fala para mim às vezes: eu queria tanto ouvir Deus falar, eu precisava tanto de que Deus falasse algo comigo. Isso é inacreditável. Muitas das vezes, talvez você tenha dito no momento de desespero: ó Deus, se tu apenas falasse comigo, se eu pudesse apenas ouvir a tua voz, tudo ia ser diferente. Deus é paciente, e a Bíblia está cheia de repreensão para pessoas que falam assim. E uma das maiores repreensões é aqui, Hebreus 1 e 2. O que esses dois versículos ensinam claramente, gritam para nós, é que Deus nunca esteve silencioso, nem distante e nem pouco comunicativo, mas
que ele nos ensinou tudo em duas fases: antes do seu filho vir para o mundo e através do seu filho ao vir ao mundo. Não há mais nada a não ser essas duas fases. Então, leão, novamente, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, agora não é mais de muitas maneiras, não é? Ele falou assim muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nós vimos como realmente os profetas usaram maneiras totalmente diferentes de comunicar isso, como de receber isso. Para nós, agora, a igreja, vocês aí que estão recebendo essa carta, vocês que estão sendo mortos pelo Império Romano, vocês estão sendo perseguidos, para nós, a igreja, ele nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, considere essas duas fases da comunicação de Deus por um momento. Antes da vinda de Cristo, é dito que Deus falou pelos profetas. De muitas formas, muitas vezes, em muitos lugares e em muitos aspectos. Então, observe três coisas cruciais. Deus falou, ele não ficou em silêncio. Como nós vimos, Deus sempre foi comunicativo sobre a mesma coisa. Não há nada que Deus fale que não seja sobre e através do Filho. Ele falou, sussurrou pela criação a sua glória. Essa glória é a glória do Filho, quer dizer, que criou todas as coisas através do Filho para manifestar essa glória. E ele usou esses meios para se conectar. Então, ele não é uma ideia a ser pensada. Deus nunca foi uma ideia para se pensar. Deus nunca foi algo para mim tentar descobrir, ou tentar sentir, ou tentar ter um insight a respeito dele. Ele falou. Ele é uma pessoa a ser ouvida e não ser sentida. Ele é uma pessoa a ser ouvida. O pai disse: esse é meu filho amado, sinta-o. Não. Este é o meu filho amado, ouça-o. Então ele é uma pessoa a ser ouvida e compreendida e apreciada e obedecida. Ele é uma pessoa que fala, não existe fato mais importante do que isso. A coisa mais importante que existe é que há um Deus que fala para que possamos conhecê-lo, para que possamos amá-lo, para que possamos desfrutá-lo e viver em alegre obediência a Ele. Por isso esse Deus falou. Deus falou aos pais pelos profetas, o que significa que a maneira típica de Deus se comunicar com o seu povo, mesmo no passado, nunca foi... sempre foi inspirando alguns porta-vozes humanos como intermediários. Nunca foi o caminho de Deus escrever a sua palavra no céu, você andar e o vento falar umas palavras para você, ou você está andando e começar a ouvir vozes, ou Deus escrever nas nuvens alguma coisa, não é? Ou gritar do alto de uma montanha para você ouvir, para todas as pessoas ouvir, ou sussurrar no coração de cada israelita a sua palavra. Sabe, o povo andando no deserto e Deus sussurrando no coração de todo mundo. Não. Ele ia falar através de Moisés, não é? E ele ia falar através de Samuel, ele ia falar através de Elias, ele ia falar através de Ezequiel, ele ia falar de um número reduzido de pessoas, de porta-vozes, para que todo o povo ouvisse. Sua maneira usual era chamar um profeta e depois inspirá-lo a falar e escrever ao povo o que Deus queria dizer. É por isso que você vai ver, mesmo profetas próximos, como Daniel, dizendo: ontem eu estava lendo e orando e eu vi, pelas palavras do profeta Jeremias. Isso não fazia nem um século que Jeremias tinha dito. Você vê, algumas dezenas de anos depois, Daniel, sendo profeta, queria compreender Deus e estava olhando para os escritos de Jeremias. Então, a maneira usual de Deus lá no passado era chamar alguém, e poucos, e inspirar para escrever e dizer ao povo de Deus.
Então não perca o que o texto diz. Quando Deus falou aos pais, nos profetas, Deus falou aos pais. Então, quando os pais ouviram e entenderam os profetas, eles ouviram Deus falando. A gente viu que Deus se sussurrou na criação e sussurrou na Shekinah. Nos profetas eles falaram, ele falou. Deus usa os instrumentos humanos escolhidos e inspirados para falar com os pais no passado. Mas é Deus falando aos pais, não é os profetas falando aos pais. Não é, os profetas não são filósofos. Não é? A gente pode mencionar o filósofo é um cara que ele mesmo fica pensando até chegar a determinadas conclusões, o que é melhor, o que não é melhor, enfim, tentar descobrir a razão disso, a razão daquilo e explicar o homem, mas tudo é da cabeça dele mesmo. Ele é um livre pensador, mas os profetas não é? Eles falavam aos pais ou escreviam o que Deus falou a eles. E em terceiro lugar, de muitas formas e de muitas maneiras. Aqui você vê como Deus é comunicativo, como a gente viu. Este verso destaca a variedade pródiga da comunicação de Deus, de muitas maneiras, de muitas formas, em muitos lugares, em tempos. E esse é um grande conforto e encorajamento para nós, porque todos nós sabemos que algumas dessas porções e formas são difíceis de entender. É por isso que Deus fez assim. Se Deus só tivesse falado de uma maneira, em uma parte, talvez nós tivéssemos ainda mais dificuldades antes de vermos a revelação final de Deus, de compreendermos isso. Nós ficaremos frustrados, mas Deus não fez assim. Ele falou em muitos lugares, tempos, porções, de maneiras diferentes. Então, se você, por exemplo, tem dificuldade de compreender a palavra de Deus em Levíticos, com todos os sacrifícios, todas as coisas, cristãos nem leem muito, não é? Como tudo aquilo aponta para Cristo de maneira maravilhosa, mas você pode ver ele falando de maneira diferente em Provérbios. Se você não vê o ponto claramente em Zacarias, você ainda pode ser profundamente comovido com a mensagem que aponta para Cristo em Jonas. E se você não pegar ainda, compreender, não é, claramente as estranhas visões de Ezequiel, você pode ser sustentado ao ser a ele te mostrar algo do seu filho em Jó. E Jesus como a arca, como propiciatório, como véu, como bode expiatório, como altar de bronze. O ponto é esse. Você vê, Deus não falou só em Jesus na arca, mas ele falou no altar de bronze, no propiciatório, no santo dos santos, de várias formas, de muitas maneiras. A maneira que ele apontou para o seu filho no passado é uma maneira abundante, mas tudo falava sobre um assunto só. Dessas formas todas, Deus forneceu abundantemente uma série de possibilidades no Antigo Testamento onde nós podíamos ouvi-lo, onde nós podíamos conhecer algo do que ele faria, da manifestação em seu filho. E em muitos lugares e de muitas maneiras que ele falou pelos profetas aos pais. Então, é óbvio que isso é uma repreensão para qualquer um que diga que Deus, que reclame sobre o silêncio de Deus. É como se você estivesse reclamando, estando na cidade do Rio de Janeiro, que não tem praia, que só porque da onde você mora até aqui o lugar do culto não tem nenhuma praia. Você não passou por nenhuma praia, né? Da onde você mora até chegar aqui. Mas esse estado está cheio de praias, não é? E falar que Deus não falou, mesmo no Antigo Testamento, você vê, ele falou de muitas formas e de muitas maneiras, todas elas apontando para Cristo. Foi isso que Cristo abriu
o coração dos discípulos para entenderem finalmente no caminho de Emaús. Mas há mais, Hebreus diz que Deus falou em duas fases, uma antes da vinda do Filho de Deus ao mundo e outra através do Filho vir ao mundo. No verso 2a, então ele diz, nesses últimos dias, ele nos falou pelo seu Filho. Ele não fala mais pelos profetas, nem de muitas formas, nem de muitas maneiras. Por quê? Porque cada profeta apontava para o profeta. Cada profeta só falava a respeito de Jesus. É isso que Pedro está dizendo para aquelas pessoas na primeira pregação da igreja, não é? Desde Samuel, todos os profetas falaram sobre esses dias, sobre a vinda do Messias, sobre a morte dele. Enfim, agora o ponto aqui é que Deus sempre foi pródigo em se comunicar no Velho Testamento. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: imagine agora que o seu próprio filho veio, que ele fale em seu filho. O que o escritor quer que a gente veja é que essa última comunicação de Deus é final, perfeita, e aquelas outras todas porções só apontavam para isso. É por isso que no passado, aos pais, ele falou de muitas formas, pelos profetas, de muitas maneiras, mas para nós, ele nos falou em seus filhos, em seu Filho. Então, quando eu penso, Senhor, eu quero ouvir a Ti, oh Deus, fale comigo, qual devia ser a resposta de Deus para nós? O que parece algumas pessoas dizendo o que Filipe falou para Jesus: mostre-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondendo: como assim, Filipe? Mostre-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Você, nos últimos dias, ele nos falou em seu Filho. Você fala assim: ó Deus, eu queria ouvir mais de Ti, eu não acho que é suficiente. A única resposta possível é essa. Então, ele nos fala em seu Filho. Deus, essas pessoas aqui que estão ouvindo ele falar isso, ele nos falou em seus filhos, ele nos fala em seu Filho, elas também não viram Jesus como nós não vimos. Essas pessoas se converteram depois que todas as coisas já tinham acontecido. Então, o versículo 1 e 2, Deus já não fala por profetas, nem de muitas formas, nem de muitas maneiras, ele fala por seu Filho. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Então repare que ele não diz, anteriormente Deus falou pelos profetas, e nestes últimos dias ele nos falou pelos apóstolos. Ele não fala isso. Aos nossos pais ele falou pelos profetas, mas a nós ele falou pelos apóstolos. Não é isso. E essas pessoas nunca viram Jesus como nós. Você deve ver que o seu papel crucial, por exemplo, em Hebreus 2, 13, 4, vai mostrar a importância dos apóstolos. Mas o ponto aqui é que nesses últimos dias Deus fez algo muito diferente para se comunicar. Ele enviou o seu Filho. Ele não teve apóstolos que simplesmente, igual aos profetas, estavam falando de maneira obscura, não é? Por mais preciso que tentassem ser, e às vezes quando tentavam ser mais precisos, como Ezequiel, fica mais difícil de entender. Então hoje Deus nos falou por meio do Filho. É instrutivo aqui voltar para os primeiros versos de Hebreus, onde lemos: há muito tempo, muitas vezes e de muitos modos Deus falou aos pais, mas para nós não é de muitas maneiras, nem de muitas formas, nem pelos profetas. Ele nos falou por Cristo. Como eu disse, ele não diz nem pelos apóstolos. Isso é o que nós temos dito, e que precisa ficar fincado em nossos corações, porque tudo que nós precisamos e tudo que aquelas pessoas precisavam, elas estavam sendo perseguidas, mortas, maltratadas, desprezadas. Tudo que elas precisavam é da revelação do Pai em seu Filho. Não precisava de mais nada.
Então o autor de Hebreus continua: nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também criou o mundo. Nesses últimos dias, então, como a gente viu, é hoje, da primeira vinda de Cristo até a última. Ele vai falar como agora? Em seu Filho. No passado ele nos falou de muitas formas, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, mas agora, nos últimos dias, do dia que o seu Filho chegou ao mundo, até que ele volte de novo, ele nos falou em seu Filho. Nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também criou o mundo. Então, ele tem falado e está falando através de Jesus. Isso não é para ser passado, mas presente. E como Deus nos falou por meio de Jesus? Ele revelou a si mesmo, seu próprio caráter e glória na pessoa e obra de Jesus, quando ele andou no mundo, e através de Jesus, Deus falou-nos sobre o seu plano de salvação, não é? Aquilo que Pedro diz que os profetas tentaram entender, mas eles não conseguiam, porque não era para o tempo deles. Ele escolheu para resgatar os pecadores a si mesmo soberanamente, pela sua glória, da graça, na cruz, no Calvário. Então, o homem que escreveu Hebreus é muito cuidadoso para distinguir entre esses dois tipos de revelação. Entre a forma como Deus usou para falar e a forma que Deus usa para falar hoje. Entre como Deus falou no passado, antes de Cristo. Ele nos falou pelos profetas de muitas formas e de muitas maneiras. Nós vimos até que Deus nos falou através da Shekinah, da natureza, mas a revelação, o falar de Deus foi assim. Se você estudou a carta aos Hebreus já em algum momento na sua vida, você sabe que ela é um longo discurso sobre uma mesma coisa. E é engraçado porque aquelas pessoas, quando estavam pedindo socorro, elas estavam pedindo socorro porque estavam morrendo, porque estavam sendo torturadas, porque estavam tirando os bens delas, estavam jogando elas na cadeia. O que elas precisavam ouvir? Então, é sobre isso que eu li o livro de Hebreus. Então, o livro de Hebreus, para todos nós que já estudamos, é um longo discurso que mostra continuamente a forma como Jesus Cristo é superior a qualquer coisa no Velho Testamento. Superior aos anjos, superior aos sacerdotes, superior a tudo. Ele é o último tudo, não é? Ele é a revelação final de Deus. Ele é o último sacerdote, porque na verdade os outros sacerdotes eram só uma placa apontando para ele. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele é o profeta, ele é o rei. Todos os reis só apontavam para que um dia o rei viria. É por isso que João Batista prepara o caminho do Senhor, do ungido de Deus. O rei chegou, o profeta chegou, o sacerdote chegou. E todo o livro de Hebreus é só a respeito disso. Isso significa, é claro, que a revelação em Jesus Cristo é melhor, superior e final a qualquer coisa que tenha vindo antes, porque tudo que veio antes só falava a respeito dele, e ele é a expressão exata, como a gente vê no próprio texto, o resplendor da glória, ele é o brilho da glória, quer dizer, através dele que você vê tudo que o Pai é, como através do brilho do sol, você vê o sol, e a expressão exata do ser de Deus. Então Deus usou para falar de muitas formas a respeito dele, e ele veio e revelou o Pai. Mas hoje, através do seu Filho, ele se revelou perfeitamente. Isso levanta a questão de como Jesus nos fala. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Vocês já ouviram? Vindo do céu. Nem as pessoas aqui, elas estão recebendo uma carta. Não é? Eu nunca vi a face de Jesus. Pedro escrevendo para outras pessoas sofrendo iguais a esse grupo de cristãos, diz assim: o qual amais, apesar de vocês nunca o terem visto, e não o vendo agora, se regozijam nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Aquelas pessoas como nós nunca tinham visto e nem veriam neste mundo. 1 Pedro 1,8: a quem não havendo visto, a mais. É a mesma situação das pessoas que receberam a carta aos Hebreus. No qual, não vendo agora,
mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, como Deus falou em Jesus, é o resumo de Hebreus. Deus fala conosco por meio do seu Filho, pelo seu Espírito, através da Bíblia. É por isso que Jesus diz: esse Espírito vai santificar vocês. Eu vou mandar o Consolador, o Espírito. E ele ora, ele santifica-os na verdade, o Espírito Santo. Como? A tua palavra, a palavra de Deus é a verdade. Ele vai nos santificar através da palavra. É assim que Jesus fala hoje. Agora estamos chegando ao coração disso. No momento em que a carta aos Hebreus foi escrita, Jesus já tinha há muito tempo subido ao Pai. Mas em seguida o autor dessa carta aos Hebreus escreve, por exemplo, assim no capítulo 3, verso 7: portanto, como diz o Espírito Santo, ele não diz como disse. Você vê, como o Espírito Santo está dizendo agora, mas aí ele faz algo estranho a princípio, né? Porque diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a minha voz, se hoje ouvirdes a sua voz, portanto, como o Espírito Santo diz, o Espírito Santo está falando agora com vocês. Ele não diz como o Espírito Santo disse, mas como o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Só que isso é uma citação do Salmo 95. Você vê que quando ele vai citar o Salmo 95, ele não diz que o Espírito Santo disse isso, mas como o Espírito está dizendo isso. Ele cita o Salmo 95 e diz que o Espírito Santo, através daquela palavra, o Espírito Santo está falando. Não falou. Não apenas que o Espírito Santo tem falado, mas que ele está falando. Ele continua a falar. As palavras que já estavam milhares de anos e de eras, quando a carta foi escrita para eles. O Salmo 95 fala com homens regenerados agora, numa revelação perfeita de Cristo, que não podia ser vista antes, não é? Nem por quem escreveu o Salmo 95, nem por quem escreveu os Salmos, nem pelos profetas, porque eles tentavam compreender, mas você vê, não compreenderam até que chegou a plenitude dos tempos em que nós vivemos. Ele volta a isso algumas vezes nos versos que se seguem e continua dizendo que o Espírito Santo fala através das Escrituras hoje. É por isso que é tão importante para Lutero enfatizar que a palavra está no livro, ela é objetiva, é a palavra de Deus, não é a palavra que eu sinto, não é a palavra que eu acho, não é a palavra que eu tenho um insight, eu não sou filósofo. Então ele embrulha toda a sessão no capítulo 4, nós vamos demorar a chegar no capítulo 4, né? Com a conclusão de que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, ela está viva, ela está ativa. A conclusão é que a Bíblia nos fala hoje, o Espírito Santo nos fala hoje na Bíblia, o Filho então nos fala através do seu Espírito, através do Espírito Santo, pela Bíblia. Se ele não fala ativamente para nós, hoje, através de Hebreus, então a carta aos Hebreus é uma perda de tempo, queridos. Uma perda de tempo para nós. Porque isso não é o que Deus, não é o que o Espírito Santo falou, é o que ele está falando agora. Porque senão é só uma lição de história. Mas a questão é que o poder, a vida, a revelação de Deus ao novo coração daquelas pessoas é a revelação de Deus aos nossos corações pelo Espírito através da Bíblia. Eles também nunca tinham visto Cristo como nós, não importa quantas gerações tiveram deles, se eles eram da 2ª, 3ª geração e nós sejamos da 100ª, e se alguém vai estar aqui daqui a 200 gerações, não importa. Nos últimos dias, ele nos fala pelo seu Filho, assim. Toda vez que você se queixar, ou alguém se queixar que Deus está em silêncio, o que nós devemos perguntar, ou o que você deve
perguntar quando você acha que tem algum tipo de problema na sua vida, a sua alma precisa de algo, o seu coração precisa de algo que Deus não falou nada a respeito. A Bíblia diz que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Tudo. Não há nada para a nossa vida, nossa alma, nosso coração, nosso espírito, para vivermos diante de Deus de uma maneira que o honre, que não seja na revelação perfeita que Ele fez em seu Filho. Então, o que nós devemos perguntar? E será que eu ouvi essa palavra? Eu conheço essa palavra? Eu conheço a revelação de Deus em seu Filho? Essa palavra de Deus falada no Filho de Deus é tão simples que eu já esgotei ela? Ela não é suficiente para a minha paz? Para a minha santificação? Jesus errou quando orou que Ele devia nos santificar na verdade, a sua palavra era a verdade. Essa palavra não é suficiente para a minha paz, para o meu descanso. Eu preciso dela para a minha paz, mais um pouco de Bertrand Russell, de Freud, de insights, não importa de quem, de Josemar, de qualquer pessoa, ou insights meu mesmo, mas Deus não fala assim. Será que eu realmente ouvi a palavra de Deus na pessoa e no ensino e na obra do seu Filho? A razão da dor de minha alma e a confusão da minha mente realmente é devido ao fato de eu ter esgotado a palavra ou de eu não conhecer a palavra? Da palavra de Deus ser insuficiente, a revelação em Cristo totalmente deficiente, ou de eu não realmente ser alguém que medito e tem prazer na lei de Deus e medito nela de dia e de noite? Falta alguma coisa nela ou falta algo em mim? Há algo nela que não é suficiente, ou eu estou bebendo de fontes, de cisternas rotas que não podem reter as águas, e por isso eu continuo com sede, continuo sem descanso, porque eu fiz duas maldades: deixei Deus e o seu manancial infinito em Cristo, e criei para mim cisternas rotas da mente humana, do pensamento humano, da filosofia humana, da psicologia humana, e aí eu estou sedento. Aquelas são cisternas rotas. Então eu sinto outra repreensão graciosa para os meus ouvidos, que não ouviram direito e foram presunçosos. Então, assim, o caminho de falar, do falar de Deus, é melhor nesses últimos dias do que foram em todos os tempos que os profetas estiveram no mundo. Porque os profetas, eles mesmos, falaram sobre o que Deus faria nesses dias. Todos eles falaram sobre Cristo. Todos eles eram só placas. Mas agora, nós não temos mais placas para Cristo. Nós temos Cristo. Essa palavra de Deus em seu Filho é tão decisiva e tão completa que não haverá terceira fase de falar. Você vê, nos últimos dias Ele só vai nos falar em seu Filho. Isso é o que significa quando se diz no versículo 12: nesses últimos dias Deus falou-nos no seu Filho. Os últimos dias começam com a vinda do seu Filho ao mundo. Estamos vivendo nos últimos dias, desde os tempos de Cristo. As pessoas que receberam a carta aos Hebreus estavam nos últimos dias. E você pode pensar assim: por que os últimos dias são tão longos? Porque os últimos dias é como os últimos dias de uma guerra. É porque a batalha decisiva já aconteceu. Depois que os aliados desembarcaram na Normandia e a Alemanha não pôde segurá-los nas praias, eles entraram, desembarcaram no continente, e cada vez mais então chegou navios. A guerra tinha acabado. Aqueles eram os últimos dias da guerra. Podia demorar 1 mês, 2, 3, mas todo mundo sabia: não tem mais outro resultado possível. A Alemanha e Hitler perderam a guerra. Eles perderam a guerra nas praias da Normandia. Aquela era a batalha decisiva. Agora a guerra estava nos últimos dias. Quantos dias vão ser? Ninguém sabia. Mas uma coisa todo mundo já sabia: a batalha da vitória já foi
já foi guerreada e já foi vencida. Agora é só uma questão de dias, é só uma questão de tempo, mas o vencedor já está decidido, o perdedor já está decidido, a guerra já foi decidida. Todo mundo já sabia quem ia ganhar. Depois do dia D, lá no Pacífico, depois que os Estados Unidos lançou a bomba de Nagasaki, de Hiroshima, todo mundo sabia, a guerra acabou. Não há mais como o Japão vencer a guerra. Mas a guerra ainda durou um tempo. Mas não durou um tempo, mas a batalha que decidiu, quando as duas bombas caíram, tinha decidido a guerra. Agora a guerra estava nos últimos dias. Poderia levar um mês, poderia levar 2, mas o Japão já tinha perdido a guerra. Os dias de combate que permanecem são os últimos dias da guerra. Assim, uma vez que o Filho de Deus veio ao mundo, fez a expiação, fez a propiciação, disse está consumado, acabou. Tudo agora é os últimos dias, não há nenhuma batalha decisiva mais para ser feita. Ele está sentado, sentou à destra do Pai, ele fez tudo, ele venceu, ele comprou, ele propiciou todos os eleitos, todas as ovelhas que o Pai deu a ele acabou o serviço, ele acabou a obra. Agora, tudo que está acontecendo é só os últimos dias, não há nenhuma batalha decisiva acontecendo, a batalha decisiva foi na cruz, tudo depois disso são os últimos dias. Jesus não sentou porque estava cansado, ele sentou porque acabou. Deus, quando no 7º dia descansou, Deus não descansou porque estava cansado, ele descansou porque a criação estava pronta, tinha acabado, terminou. Deus tinha dito, está consumado, então ele descansou. Jesus descansou, ele sentou à destra do Pai, porque não tem mais nada, agora ele só está esperando a hora de todos os seus inimigos serem colocados por escabelo dos seus pés, porque ele venceu. Mas o ponto que o escritor de Hebreus está colocando para nós é o seguinte: a palavra que Deus falou por meio do Filho é a palavra decisiva e final até nós estarmos todos reunidos como a igreja nas bodas do Cordeiro. Nesses últimos dias, do momento em que ele veio até o fim, ele nos falou em seu Filho, nos fala pelo Espírito na palavra. Essa é a base do Sola Escritura. Não vai ser seguida de nenhuma outra fase, de nenhuma outra forma de Deus falar conosco. Não só porque não tem outra fase, mas porque ele, como você vê na introdução, ele é a expressão exata do Pai. Ele é o esplendor do Pai. Não é porque não vai vir outro profeta, é porque ele era o profeta para o qual todos os profetas apontavam. Agora ele chegou. Não é porque vamos ficar com esse sacerdote mesmo, é porque na verdade todos os outros sacerdotes eram só uma placa que apontavam para ele como sumo sacerdote. Quando ele chegou, não tem mais sacerdotes vindo, porque nada pode completar a perfeita revelação do Pai, nada mais pode ser necessário. E se você deseja algo além de Deus, você nunca viu Deus, não em Cristo. João diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a palavra de Deus na pessoa de Jesus, o ensinamento de Jesus e a obra de Jesus, o Evangelho revelado. Acabou. Esse Evangelho perfeitamente revelado, agora, diante de nós, nem se um anjo viesse falar alguma coisa a mais, receberia nada a não ser um anátema. Então, quando eu reclamar que eu não ouvi a palavra de Deus, quando eu sinto o desejo de ouvir a voz de Deus, ou eu ficar frustrado que Ele não fala em formas que eu anseio, o que eu estou dizendo? Estou realmente dizendo que eu esgotei tudo que Jesus é e não é suficiente. Que eu esgotei a revelação final de Deus e acho que não é suficiente para a minha alma, nem para o meu mundo, nem para os meus problemas. Agora, pode ter um cristão que seja realmente cristão, que diga que esgotou Cristo, o manancial eterno, a sabedoria de Deus,
Quando um homem como Paulo diz, ó profundidade das riquezas, tanta sabedoria, quem conheceu a mim, nosso Senhor? Enquanto ele está espantado, há outros cristãos que conhecem tão mais do que Paulo, que chegaram a dizer assim, já sei tudo, só isso. Não vejo nenhuma profundidade, ó profundidade das riquezas, rapidinho eu cobri tudo. Isso aqui não serve nem para me dar alegria, nem para me dar paz. Mas o autor de Hebreus está dizendo para essas pessoas, conhecer Jesus é conhecer Deus. A vida eterna é suficiente para vocês. Vocês vão chegar ao ponto de terem que derramar o sangue, mas se for suficiente, essa verdade é suficiente. Então, tornou-se tanto uma parte de mim, a Bíblia, que eu posso olhar tudo através dela, ou eu olhei ela e achei falta. Ou eu já tratei levemente, eu leio a Bíblia como leio o jornal. Ou eu leio a Bíblia e depois tento completar ela com um livro de sociologia, de psicologia, e tento fazer um combo para tentar ser relevante, ou para tentar encontrar, porque na verdade eu leio ela como mais uma informação entre tantas informações que eu acho que podem ser tão úteis. É óbvio que quem lê a Bíblia assim não conhece Cristo, nem vê a glória de Deus na face dele. E é isso que eu temo, que essa geração seja culpada, mais do que eu gostaria de admitir. Muito poucas pessoas conhecem de fato Cristo, pelo Espírito, através da palavra. Ainda assim, essas são as primeiras pessoas a dizer que a palavra de Deus não é suficiente. Elas queriam ouvir, como lá no passado, Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, pelos profetas. Então, eles não compreenderam, porque tudo que eles precisavam entender era que cada uma daquelas coisas estava apontando para Cristo, e Cristo é a exata expressão do Deus Pai, o resplendor da sua glória. Deus está nos chamando para ouvir a sua última e decisiva palavra, a revelação do seu Filho, o Evangelho, no livro, meditar, estudar, memorizar, gastar tempo com isso, mergulhar na palavra, até que nós estejamos tão saturados da palavra, que nós sejamos diariamente mudados de um grau de glória para outro grau de glória e outro grau de glória, em vez de querermos realmente saber se amanhã vai chover ou não, se eu vou casar com o João, com a Maria, ou se eu vou ter um emprego tal ou não. Porque, sinceramente, diante da glória de Deus, essas pessoas estavam morrendo, estavam perdendo seus empregos, estavam perdendo suas famílias, e a única coisa que elas precisavam era conhecer Deus em Cristo, e mais nada. Isso seria suficiente para elas, para o tempo, para a aflição, para a eternidade. Se alguém não acredita nisso, não acredita no Cristo que é revelado pelo Pai para nós, através do Espírito, na sua palavra. Vamos orar. Come to me, you